Oi, gente. Oi, meninos e meninas, tudo bem? Então, eu tava pensando aqui quanta coisa legal a gente já discutiu nesse módulo, né? Quanta coisa boa a gente já aprendeu sobre a origem das línguas e da nossa língua em específico, sobre linguagem verbal e não verbal, sobre a questão das mudanças da língua no decorrer do tempo, as influências da língua por outras línguas, né? Quanta coisa boa vocês aprenderam, que orgulho! Falei, sexto ano, tempo de maturidade, né? Vocês têm uma bagagem enorme aí que vocês trouxeram do quinto ano, né? Até o quinto ano vocês aprenderam muita coisa. E agora a gente vai fazer umas modificações, umas transformações nesses conhecimentos. Isso é muito legal. Isso significa amadurecimento para vocês. Amadurecimento na forma de aprender, amadurecimento na forma de conhecer as coisas. Isso é muito bom. E por falar em amadurecimento, em tempo, né? Hoje o nosso trabalho da nossa aula começa na página 47 da apostila. Se você olhar aí na página 47 da apostila, né? O módulo 4 se inicia com o título assim, A Língua no Tempo. A língua no tempo provavelmente sofreu transformações. Assim como toda a vida do ser humano sofreu transformações no decorrer do tempo, né? Aí você vai ter uma imagem na página 47 de muitas pessoas sentadas, uma imagem preto e branco. Olhando assim na imagem, a gente não consegue precisar a data desta imagem, mas a gente sabe que faz muito tempo. Então o material nos auxilia e ele traz essa informação. Ele diz que foi uma foto tirada em 1910 e que nela aparecem pessoas que compõem uma família, os avós, os pais e os filhos de uma família. Avós, pais e filhos. Não tem tio e nem prima aí, tá? Todo esse povo, toda essa quantidade de gente são só pais, filhos, avós. Bastante gente, né? Diferente. Bom, mas olha aí. É para você examinar a foto e analisá-la como um documento histórico. Vocês bem sabem que as imagens também são um tipo de texto não verbal. É ou não é? Pois é um tipo de texto não verbal. E todo texto, seja ele verbal ou não verbal, tem o intuito de oferecer informações ao leitor. Então, olhando só para essa imagem aí, você consegue colher algumas informações. Que informações são essas? Será que você consegue me dar algumas informações a partir da imagem analisada? Será que você consegue observar e colher informações aí olhando para essas pessoas aí nessa foto, sentadinhas, algumas em pé? Para isso, você vai ter que analisar o modo de vestir, analise mais ou menos a quantidade de filhos que você imagina que esteja na foto, né? O relacionamento entre pais e os filhos, como você imagina que seriam naquela época, esses relacionamentos. Como você acha que era a linguagem utilizada nessa época? Como vocês acham que seriam os nomes das pessoas? E outros aspectos que vocês acharem que chamam mais a sua atenção. Então, vocês vão colher todas essas informações e registrar por meio da escrita aí na página 47. Então, sozinhos, né? Não consultem o pai ou a mãe ou alguém que esteja aí por perto, né? Que seja mais velho, não. Eu quero que você pense a respeito disso. Como você acha que é ou que era a vida, né? Lógico, não tem ninguém aí dessa idade de 1910, mas é que eu não quero que vocês consultem pessoas mais experientes para poder narrar algumas coisas. Eu quero que vocês pensem sozinhos. Eu quero que vocês tirem as próprias conclusões. E aí escrevam para mim na página 47. Quando nós entrarmos lá na página 48, vocês vão receber aí durante a aula, a Patrícia depois vai deixar disponível também. Eu sempre deixo os materiais da aula e eu vou deixar esse slide na nossa página do Canvas, né, junto com o material da aula virtual, junto com esse vídeo, né, para vocês analisarem duas propagandas distintas, duas propagandas diferentes, de anos distintos, de séculos distintos, vamos assim dizer, né? Uma propaganda bem antiga e uma propaganda nova, atual. E aí eu quero que vocês analisem essas duas propagandas, tá? É importante fazer um paralelo entre essas duas propagandas. Vocês já estão ficando craque nisso.
Ah, estão craques sim. Já fizeram um paralelo de comparação entre um mito e um texto informativo, entre dois mitos, né? Na tarefa da Loba Romana, lá, lembra? Já fizeram entre um texto bíblico da Torre de Babel e mais um texto informativo. Então, vocês já estão ficando craques em trabalhar essa questão da intertextualidade. O que é a intertextualidade? É essa comunicaçãozinha que um texto diferente do outro pode ter. Eles podem conversar entre si em algum aspecto, né? Então, vocês vão procurar esses aspectos que conversam entre si e os que diferenciam essas duas propagandas, assim como nós estivemos fazendo com os textos escritos até então. Então, analisando a propaganda, a gente não analisa só o texto verbal. As propagandas, às vezes, têm partes escritas, mas elas também têm cores, imagens, né? Expressões que são muito importantes para o mercado do comércio, da propaganda, né? Então, você tem que analisar um contexto todo o texto verbal e todo o texto não verbal da propaganda, tanto da antiga quanto da nova. Vocês vão perceber que às vezes tem até escrita diferente de algumas palavras, né? As imagens, o tipo de produto oferecido, tudo isso vai variar de acordo com o tempo, não é verdade? O ser humano mudou muito, né? De uns tempos para cá, ele sempre vem evoluindo, mas assim, eu diria que nos últimos anos, nas últimas décadas, nós sofremos modificações muito intensas, né? E muito significativas. Então, se você for analisar as duas propagandas, pense a respeito disso, né? Que o homem modificou-se no decorrer do tempo e por isso teve necessidades diferentes, né? E aí você vai preencher esse quadro. Talvez seja necessário que você preencha esse quadro usando mais espaço no caderno, se você precisar, mas colocando aí, sinalizando as principais diferenças entre essas propagandas. Depois que essas propagandas forem analisadas e o quadro das diferenças forem escritos, aí sim vocês vão fazer uma redação na folha que a Patrícia sempre disponibiliza, né, com o cabeçalho direitinho, escrevendo com o tipo de letra que ela pede, na cor azul, né? Vocês vão fazer uma redação comparando as duas propagandas. Você, um analista de propagandas, você comparando duas propagandas, dizendo quais são as principais diferenças observadas por você, certo? Não se esqueça de fazer parágrafos, tudo direitinho, usar letras maiúsculas quando necessário e bom trabalho, certo? Beijo no nariz para ficar feliz. Tchau, tchau!